Olá pessoal, sou Miguel Ângelo Caruso, filósofo clínico, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes, em 2022 teve sua primeira reimpressão. Vocês encontram esse livro à venda nas principais livrarias do país, também encontram em alguns sites, entre eles o site da própria editora Vozes, que é livrariavozes.com.br, e também encontram no site no site da Amazon, né, amazon.com.br, e em ambas vocês encontram tanto em versão física quanto em versão digital. Né? No caso da Amazon, vocês encontram ali para a versão direto para o Kindle. Né? E é lógico, quem não tem Kindle pode utilizar um aplicativo do celular que a própria Amazon disponibiliza ou ler pelo computador. Né? Mas a versão física ainda está à venda e eu acho que vale a pena, né, ter ali a versão impressa em mãos para poder folhear, rabiscar, fazer ali as interações com a obra. Dando continuidade à leitura comentada do livro, eu vou agora trabalhar a página 38, o capítulo chamado A Questão da Singularidade. Se a gente tiver que considerar uma única contribuição da filosofia clínica para o mundo das terapias, essa contribuição chama-se singularidade. Aí vocês vão me dizer assim, mas por quê? O que significa singularidade? Bom, singularidade, de um modo bem amplo aqui agora, é considerar cada pessoa como única, como singular. Aí vocês podem me dizer, bom, mas todo terapeuta vai no consultório saber que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E aí está um ponto em que a filosofia clínica se distingue. O que acontece? As abordagens terapêuticas, de modo geral, elas constroem noções normativas sobre o ser humano, sobre seu funcionamento, sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que seria uma doença, um problema, um erro, uma infelicidade. Então há parâmetros normativos e tipológicos nas abordagens terapêuticas de modo geral que acabam enquadrando a pessoa quando ela está bem ou quando ela não está bem. Né? Esse seria um pouco dos pontos que são desenvolvidos ali nas abordagens terapêuticas. Aí é claro, quando um terapeuta de qualquer abordagem terapêutica começa a atender, pouco a pouco alguns deles começam a ver que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, que não dá para generalizar parâmetros normativos ou tipológicos. Mas quando um terapeuta de alguma abordagem terapêutica que tem parâmetros normativos começa a olhar por esse viés, essa pessoa começa e conta a sua própria abordagem terapêutica. Né? Ela acaba, sob certa medida, ignorando ou passando por cima dos critérios da sua abordagem, porque considera aquela pessoa como única. Ou seja, ainda que uma abordagem terapêutica tenha parâmetros normativos, né, ou pelo fato delas terem, né, um terapeuta que tiver nela e começar a considerar a singularidade, ou seja, cada caso é um caso, eu não posso generalizar, alguns pontos para uma pessoa pode ser bom, para outras pode não ser, a pessoa começa a desconstruir os próprios parâmetros do seu método terapêutico. No caso da filosofia clínica, quando eu penso que cada pessoa é singular, isso não é somente uma experiência de consultório. Ela é parte do próprio método da filosofia clínica considerar cada pessoa como única. Então, esse talvez seja o grande diferencial. É constitutivo do método da filosofia clínica acolher a pessoa e considerá-la segundo sua singularidade desde o primeiro momento. Também se estendendo um pouco mais também pelos parâmetros de trabalho que vão ser utilizados, ou seja, os procedimentos clínicos que são realizados também são únicos, e o resultado que se espera, que a gente chama de bem-estar subjetivo, ele é segundo cada pessoa. Então, assim, eu não sei qual é o bem-estar subjetivo que eu vou buscar promover para a pessoa que eu estou atendendo, até que eu compreenda essa pessoa
e perceba o que constitui um bem-estar subjetivo para aquela pessoa especificamente. E o que valer para essa pessoa pode não valer para nenhuma outra mais. Então, cada caso é um caso desde o início, desde a acolhida, desde toda a aplicação metodológica até a alta, até a pessoa ser liberada. Então, isso é importantíssimo levar em conta. O diferencial da filosofia clínica, nesse ponto de vista da singularidade, ele está presente metodologicamente. Então, não há qualquer parâmetro normativo, desde a primeira sessão até a última, para eu enquadrar o meu partilhante. Então, o filósofo clínico não emite diagnóstico, o filósofo clínico não procura doença, não diz o que é normal ou anormal em alguém. Ele compreende cada pessoa na sua complexa singularidade, com nuances que só aquela pessoa em específico vai ter. Então vamos à leitura, né? O título é A Questão da Singularidade. Primeiro parágrafo. A filosofia clínica contribui para o mundo das terapias ao romper com a noção de normalidade. Quando eu digo que ela contribui para o mundo das terapias, um ponto muito importante, e que inclusive já apareceu em aula, né? Eu sou formador também de filósofos clínicos, é a noção de que a ideia da contribuição da filosofia clínica seria uma contribuição para as terapias no sentido de que ela é complemento de outra terapia, né? Ou que outras terapias complementam a filosofia clínica. Nada mais errado do que pensar assim. Fazendo uma analogia, talvez para ajudar a esclarecer, um psicólogo, né, sei lá, que se formou e se especializou na terapia cognitivo-comportamental. Se após a formação essa pessoa faz um estudo de psicanálise e diz que ele é o psicólogo com orientação psicanalítica, ele não está fazendo nem a sua abordagem terapêutica da psicologia e nem da psicanálise, ele está fazendo uma terceira coisa. Porque a terapia psicanalítica ela tem seu próprio modus operandi, que é diferente de uma terapia cognitivo-comportamental. Né? E assim também, a terapia cognitivo-comportamental ela tem um modo de operar e pressupostos que são distintos daqueles apresentados por Freud, por exemplo. Então isso é importantíssimo a gente levar em conta. Abordagens terapêuticas, elas não se complementam. As abordagens terapêuticas, se elas entrarem em diálogo, elas vão formular uma terceira coisa. Então, um filósofo clínico que resolva abraçar a psicanálise ou algum pressuposto da psicologia, ele não está fazendo nem a psicologia e nem a filosofia clínica, ele está fazendo uma terceira coisa. Então, isso também é importantíssimo levar em conta. Quando a filosofia clínica, ou pelo menos quando nós da filosofia clínica dizemos que ela vem para trazer uma novidade, né, para trazer uma contribuição, a ideia é que ela traz uma contribuição no sentido de trazer um novo olhar no fazer terapêutico. E é claro, haverá quem queira, ou quem se identifique com a filosofia clínica e queira fazer a terapia com ela, e vai ter gente que vai se identificar com a psicanálise, com a terapia cognitivo-comportamental e com inúmeras outras possibilidades de abordagem, tanto nas ramificações da psicanálise, quanto nas ramificações da própria psicologia, né, ou das psicologias. Continuando então, as leituras das investigações de Michel Foucault acerca da história da loucura e temas correlatos ajudaram Lúcio Pachter a desconsiderar a dicotomia da ideia, a dicotômica ideia de normalidade e patologia. De modo muito resumido, a ideia do Michel Foucault foi pesquisar, em uma das suas linhas de pesquisa, a ideia da loucura. E ele mostrou que ao longo da história, isso que a gente chama de loucura, ele foi considerado de modos diferentes em momentos distintos da história. E que a ideia de normalidade e de loucura, ela obedece muito mais a um critério social, político, né, no sentido de uma pessoa que responde por si na sociedade, no sentido de compor, do que propriamente uma doença propriamente dita. A gente pode até lançar mão de autores da antipsiquiatria, que no Brasil houve muitas traduções na década de 70 e 80. Né? E esses autores eles mostraram a questionabilidade da ideia de doença mental. Né? Diferente das outras doenças com as quais a medicina lida,
A ideia de doença mental ela não é diagnosticada tal como as outras doenças, como um câncer, por exemplo, como uma doença de estômago ou algo do tipo. Né? Então a ideia de doença mental muitas vezes ela é muito mais uma inclinação subjetiva daquele que está analisando, com um monte de critérios construídos dentro de reuniões, do que propriamente alguma coisa que eu diga assim, eu vou fazer um determinado exame e vou identificar no cérebro daquela pessoa uma doença mental. Né? Não tem, né? E isso é altamente questionável. Inclusive há ainda vertentes da psiquiatria que lidam com isso. Um autor da filosofia clínica que estuda muito antipsiquiatria é o Fernando Fontoura. Se vocês encontrarem trabalhos dele, vale a pena ler. Continuando. Pensar em alguém normal, entre aspas, né, requer um parâmetro normativo. Quando se diz que há uma anomalia em alguma parte do corpo humano, tal avaliação é feita a partir da noção de que há um ideal de como deveria ser a parte examinada. No caso da loucura, o mesmo ocorre, mas em âmbitos psíquicos. Então, assim, no âmbito da medicina de modo geral, quando a gente diz que uma pessoa tem um tumor, é porque ela tem alguma característica biológica, né, algum corpo ali no organismo humano, que não costuma ter nos demais seres humanos. Então, constrói-se um caráter, um parâmetro normativo, ou seja, diante de muitos humanos que têm um determinado funcionamento no estômago, um determinado formato no estômago, aquele que tiver uma certa formação de células diferente das demais é considerado uma doença, né, um tumor, um corpo invasivo, qualquer coisa nesse sentido. Né? E assim vale para muitas doenças físicas. No caso do que se considera doença mental, o parâmetro não é visto a partir de uma modificação biológica. E às vezes há modificações biológicas, mas elas provavelmente podem ser também secundárias à questão ali em voga. Mas o ponto é, a ideia da doença mental, como Foucault nos traz, ele obedece a um critério de ajuste na sociedade. Então, se o sujeito não se ajusta ao modo de funcionamento de uma determinada sociedade, o sujeito pode começar a ser considerado doente mental ou com algum problema que precise se encher de remédio para se enquadrar novamente àquele grupo, né? O que é complicado, né? Que às vezes a gente tem um funcionamento social que é muito mais prejudicial e aqueles que estão vivendo nela ou se adequaram a ela, às vezes estão sofrendo muito, mas mesmo assim se enquadram. E aqueles que não querem, ou que até a própria estrutura não consegue se submeter àquele movimento, àquela formulação, acabam saindo. Mas aí, em vez deles viverem a própria vida, eles acabam às vezes sendo internados, sofrendo tratamentos de eletrochoque, né, e outras tantas, podemos chamar de violências complicadas ali para cada pessoa. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria lançou o seu primeiro manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que a sigla do original em inglês é DSM, né? Que em 2013 teve sua 5ª edição atualizada. Eu andei vendo burburinhos de que vai haver uma edição atualizada, né, mais recentemente. A última foi em 2013, mas parece que já estão em voga com outras. O acesso a manuais como este, pode nos levar à constatação de que, de algum modo, todos somos mentalmente doentes. Então, assim, há uma gama de características que podem levar alguém a ter um determinado diagnóstico, que se vocês forem ler tanto esse DSM quanto um outro documento que é o CID, vocês provavelmente vão dizer assim, eu tenho um pouquinho de cada uma dessas, entre aspas, doenças mentais. As estatísticas, as noções sociológicas, os estudos de grupo e outros equivalentes são de valor inquestionável para a aplicação de políticas públicas, investimentos empresariais, propostas urbanistas, planejamentos sanitários, etc. Mas quando a questão é o trabalho com as complexidades do indivíduo, as afirmações de cunho universais que se propõem como meios de compreensão do ser humano podem ser bastante limitadas. Então está aqui um ponto. Quando a filosofia clínica questiona as afirmações universais ou os critérios normativos, ela não está negando a validade desses critérios normativos para elementos vinculados à organização social ou até à leitura sociológica do mundo
ou até filosófica, né? Os autores da filosofia fazem afirmações de cunho universal, né? Sobre o funcionamento, sobre a condição de possibilidade do conhecimento, do mundo, do funcionamento da realidade, por aí vai. Então, assim, ela não está dizendo, a filosofia clínica, ela não está se contrapondo a toda e qualquer expressão de universalidade que aparece na humanidade. O ponto é que no consultório isso é altamente questionável, porque eu estou lidando com um sujeito individual. Estou ali para ajudar aquela pessoa na prática. E isso nada tem a ver com as leituras sociológicas da realidade. Por isso que o meu parâmetro no consultório para atender uma pessoa é a própria pessoa em sua complexidade própria, né? Em suas manifestações, né? Do que o Hélio Strasburger vai chamar dos inéditos. Então, assim, as manifestações dos inéditos presentes em cada pessoa é o que vai constituir o parâmetro que o filósofo clínico vai ter para ajudar aquela pessoa em específico. Essas ideias de cunho universalizantes têm seu lugar, seu uso, sua função, que não é o espaço da terapia, pelo menos não no que diz respeito à filosofia clínica. Essa foi uma das conclusões dos estudos de Pachter, quando via construções teóricas fascinantes dos filósofos que estudava para compreender as pessoas que atendia, mas que não encontravam consonância em todas elas. Então, Lúcio Pachter, quando eu estava pesquisando, entre os atendimentos e as leituras dos autores, ele foi construindo o método da filosofia clínica. Em alguns momentos, ele se deparava com teorias que ele gostava muito e que ele achava muito interessante, mas que ele teve que abrir mão, porque na prática, a cada singularidade não podia... Haviam singularidades, haviam pessoas para as quais as suas ideias, as ideias que ele gostava muito, não se aplicavam. Então ele teve que abrir mão, se abdicar de muitas teorias sobre o ser humano, o funcionamento da mente humana e uma série de outras questões. Os filósofos contribuíram para que Lúcio pensasse possibilidades humanas a ponto de seu método terapêutico possuir elementos formais e jamais afirmações universais. Então esse é um outro ponto fundamental da filosofia clínica. A gente vai ver mais adiante, quando a gente vai falar dos exames categoriais, da estrutura de pensamento e dos submodos, a gente vai perceber que na filosofia clínica esses elementos são formais. O que significa isso? São direcionamentos para a gente entender aquilo que está aparecendo, né? E o que acontece? A filosofia clínica, ela não atribui nada à pessoa e não constrói noções prévias de movimentação de cada pessoa. Na verdade, o filósofo clínico, ele acolhe as informações e apenas as organiza, né? Ele dá uns nomes só para conseguir se achar. E eu costumo dizer que a filosofia clínica é, lógico, guardada as suas devidas proporções, né? E aqui é só uma analogia. É como se eu fosse fazer uma análise de uma frase, né, em uma aula de português. Né? Se eu falo assim, João dirigiu o carro. Bom, eu posso dizer assim, João é o sujeito, dirigiu é o verbo, o carro é o predicado, né, o objeto direto. Nesse ponto eu não acrescentei nada à frase, mas eu consegui nomear para que nomeando eu consiga entender a estrutura própria daquela frase. Na filosofia clínica é exatamente desse modo que a gente acaba compreendendo as coisas. A gente nomeia o que aparece sem acrescentar nada àquilo que aparece e sem enquadrar aquilo que aparece a parâmetros normativos. Não há parâmetros normativos, né? Não há normas, não há critérios que eu organizo para dizer assim, fulano de tal está com um determinado aspecto da estrutura de pensamento fora de um funcionamento, entre aspas, normal. Não é isso, porque não há critérios do que seria normal e anormal. Cada pessoa é o que é e pronto. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu afirmo aqui, essa ideia de que ela possui elementos formais. Cada partilhante preencherá de modo único algumas dessas possibilidades formais de ser e agir apresentados pelos filósofos. Então, o que acontece? Os filósofos estudados por Lúcio, alguns serviram para ajudar a pensar essa ideia da singularidade, como no caso do Michel Foucault, do Arthur Schopenhauer, mas também outros filósofos eles só ajudaram a pensar
elementos formais a partir dos quais cada partilhante poderia preencher ou não aqueles aspectos. Então, por exemplo, existe na estrutura de pensamento da filosofia clínica a ideia das emoções. Né? Então, quando a pessoa me diz que ela odeia ou que ela ama algo, eu identifico, opa, isso aqui é um indício de que é alguma coisa que se remete às emoções. Se remete ou não, eu vou precisar ver com o tempo. Né? O próprio partilhante vai se esclarecendo e vai mostrando se aquilo se confirma ou não. Mas há pessoas para as quais as emoções quase não vão aparecer. A pessoa vai apresentar outros aspectos. Na filosofia clínica a gente não trabalha, por exemplo, com a dicotomia de razão e emoção. A gente trabalha com muitos tópicos, muitas possibilidades, e essas possibilidades elas podem aparecer em maior ou menor, com maior ou menor ênfase para cada pessoa, e alguns podem ser determinantes para algumas pessoas e não para outros. Isso também é outro ponto que a gente vai ver depois, quando a gente estiver olhando principalmente a estrutura de pensamento. Como a pessoa é vista de modo único, todas as manifestações humanas tornam-se parte das possibilidades inerentes às condições de existência. Ou seja, tudo que aparecer no partilhante não é mais visto como isso é normal, isso é normal, isso aqui tipifica uma doença. Não. Tudo que aparece é uma possibilidade comum aos seres humanos. Né? Assim, as queixas de situações como a depressão, a ansiedade, o déficit de atenção, os transtornos, os vícios e outros são tidas como fenômenos existenciais. E por que é tão importante não dar nome de doença? Porque quando eu compreendo algo como uma doença, e isso não é às vezes um tumor que a pessoa está carregando, ou não é uma gastrite, ou não é um problema, sei lá, nas córneas, ou não é um problema de inflamação, eu consigo trabalhar existencialmente com essa pessoa a fim de auxiliá-la. E para algumas pessoas, pasmem, o que para uns vai ser considerado um grande problema, para outro vai ser um caminho de solução. Então vocês vão ver pessoas mais tranquilas, outras pessoas que vão querer viver um pouco mais agitadas, algumas pessoas que vão querer viver sob tensão de algumas situações, outras que querem uma paz abundante, né? E até os meios de vivenciar isso vai ser de acordo com cada pessoa. Então não há, em tese, nenhuma doença a ser extirpada. Cada questão é trazido como uma questão existencial e assim é trabalhada. E isso, inclusive, alivia muito, porque às vezes as pessoas vão se identificando com determinados diagnósticos. Eu sou depressiva, eu sou ansioso. E vão perdendo as características próprias de quem elas são. Elas se resumem a um determinado grupo de componentes que poderiam dar o diagnóstico a elas e perdem a complexidade de outros elementos que compõem a sua própria estrutura, seu próprio jeito de ser, né? Quem ela é ou quem ela está sendo. Continuando, aliás, na filosofia clínica, esses nomes são apenas conceitos de outras áreas. Então, esse é nome que é usado na psicologia, talvez na psicanálise, na psiquiatria, mas não na filosofia clínica. Em cada caso, o filósofo clínico estudará a partir dos exames categoriais, da estrutura de pensamento e dos submodos, qual a função pode cumprir na vida da pessoa. Né? Então, assim, eu preciso entender o que é apresentado, o que é trazido ao consultório, dentro do conjunto dos elementos que constituem a vida daquela pessoa, e não a partir de parâmetros normativos, no sentido de querer extirpar, sem saber por que aquilo está daquele jeito, por que é daquele modo e não de outro. Né? Continuando aqui no último parágrafo, já na página 40. Nem todo vício, ansiedade ou depressão é o mal em si. Isso é importantíssimo levar em conta. Às vezes foram as únicas formas para que o indivíduo continuasse vivendo, deixasse um trabalho, rompesse um relacionamento, mudasse de curso, cancelasse uma viagem e etc. Então, às vezes, uma pessoa está muito ansiosa, né? Aí ela é diagnosticada com um transtorno de ansiedade e aquilo está parecendo que está crônico, está muito intenso. Aí o que a pessoa às vezes faz? Vai lá e toma uma medicação. Né? Eu não sou totalmente contra a medicação, mas talvez a medicação talvez devesse ser usada, pelo menos no que eu acompanho no consultório, talvez 1% das pessoas que eu atendi até hoje, talvez elas precisassem de medicação. Para outras, o caso era outro. Era perceber que às vezes isso que aparece como uma ansiedade,
ele é uma espécie de manifestação do próprio corpo de que algo não está bem e a pessoa não lidou com isso. Ao invés de ela tomar um remédio, ficar entorpecida, né, ficar mansa para conseguir viver a vida que está vivendo, às vezes ela se inquietando com essas características ditas de ansiedade, a pessoa começa a criar força para sair de uma vida que ela não quer viver, que não é para ela e que não faz bem. Então, por isso que é importante a gente levar isso em conta. Essas manifestações não necessariamente são um problema de ordem de saúde mental, né? Que é um termo que a gente não trabalha em filosofia clínica. Talvez seja uma manifestação existencial, como eu já disse um pouco antes, que aponta para algo que precisa ser mudado. E às vezes ele só vai ser mudado se a pessoa estiver ainda com aquelas manifestações. Se ela perde aquelas manifestações tomando remédio, isso eu já vi bastante, as pessoas se acomodam e continuam vivendo exatamente a vida que estão vivendo. E às vezes lá dentro delas isso é péssimo, porque a pessoa não tá para viver aquilo ali. Ela já devia ter mudado de emprego, deixado um relacionamento, né, tomado um passo na vida, decidido por algo que talvez fizesse muito melhor a ela e por aí vai. Até uma enfermidade surgida para abreviar a vida pode ser a oportunidade para a pessoa viver melhor em seus últimos dias do que fez em todo o tempo em que esteve, entre aspas, saudável. Então isso também é um ponto interessantíssimo a levar em conta. Nesse caso de doença, é claro, uma doença física, né? E aqui não é a questão da doença, entre aspas, mental. O que eu me refiro aqui é que às vezes quando a pessoa percebe que ela tem uma enfermidade, isso às vezes faz com que ela reelabore a própria vida. Então até isso, é lógico, tá com problema físico, vai ao médico, isso um terapeuta de qualquer área vai, lógico, indicar que se faça isso, vai fazer um tratamento, vai se cuidar, mas há situações em que a pessoa precisa aprender a conviver com um determinado problema de saúde física. E de que modo vai lidar? Bom, compreendendo isso como uma manifestação da sua própria existência, como algo que poderia acontecer para a pessoa ser quem é e estar nessas condições de existência, e a partir disso tentar talvez ressignificar, lidar com isso de outro modo, e há quem viva uma vida muito diferente a partir disso. Tem um relato do Lúcio Pachter em que ele comenta que uma pessoa que ele atendeu já com câncer avançado disse que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Vocês já imaginaram isso? Alguém dizer que uma doença foi a melhor coisa que aconteceu? Por quê? Porque a pessoa reviu a vida. Mas isso aí é porque a pessoa está desesperada. Olha, a gente pode dar qualquer tipo de nome. A questão é como é que é isso para a pessoa. Né? Independente das concepções prévias que eu carregue, das noções que eu tenho, o meu critério é o partilhante, é a pessoa que eu atendo. E a pessoa que a gente atende, quando ela é escutada e ela fala do fundo do âmago dela, ela às vezes vai trazer coisas que vocês não imaginariam ver na vida e no dia a dia. A realidade do consultório talvez ela seja muito mais complexa do que qualquer obra literária que a gente encontra, embora ler obras literárias seja fundamental, mas o consultório é um espaço de manifestação dos inéditos, das obras vivas, das vivências, de coisas que a gente talvez nunca imaginasse. Mas é lógico, tem que ter disposição para estar aberto a ouvir aquilo que às vezes pode até, em outras situações da nossa vida, poderiam nos afrontar. Quem é o juiz capaz de dizer o que é certo e errado em cada universo particular? Né? E aqui eu não estou dizendo que uma pessoa vai ferir, sei lá, a lei, né, ou vai ferir princípios éticos. Né? Eu não vou aqui apoiar que alguém faça mal a outra pessoa, fisicamente, né, mentalmente, ou de qualquer outra ordem. A questão é, quando a pessoa faz para si, né, e em vista do bem dela, o bem-estar subjetivo dela, isso aí não há juiz externo que possa julgar. Né? Nesses casos, o filósofo clínico surge como um aprendiz de complexidades em busca de oferecer os melhores caminhos para que o partilhante encontre ou alcance seu bem-estar subjetivo. Afinal, a filosofia clínica lida com pessoas específicas, investiga manifestações únicas, isto é, as singularidades. Então é isso. Né? Qual é o critério do filósofo clínico? Cada pessoa, cada singularidade, tal como elas se apresentam, de que modo elas lidam com isso e daí por diante. Né? Então,
é desafiador e não é qualquer pessoa que consegue. Tanto que às vezes as pessoas abandonam a filosofia clínica e vão abraçar outras abordagens que tende a trazer um pouco mais de segurança de critérios externos a partir dos quais a pessoa consegue enquadrar ou compreender a outra pessoa, né? Então é isso. Na próxima semana a gente dá continuidade a partir da página 40, em que eu vou falar da queixa inicial, que nada mais é do que a gente chama de assunto imediato. Não deixe de curtir, de deixar seu comentário, isso ajuda muito aos algoritmos do YouTube mostrarem que esse conteúdo é relevante. E em relação à inscrição também, se inscrevam. E para saber quando vai sair vídeo novo, cliquem aí no sininho que tem um aviso ali de todas as publicações. Eu não faço publicação com tanta frequência, eu faço essa semanal, toda segunda-feira, inclusive na segunda passada, eu não tive tempo para fazer essa gravação. E em breve eu pretendo fazer uma outra sequência de vídeos, além dessa. Então, assim, toda segunda-feira vai continuar sendo, até terminar o livro, leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica. E mais adiante a gente vai começar a fazer outra sequência de vídeos por aqui. Então acompanhe, fique próximo, deixe sua sugestão, seus comentários. É sempre muito bem-vinda essa interação que você fizer por aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.